E hoje o foco vai ser, né, o esforço próprio relacionado ao pecado, mas os insights são os mesmos para qualquer outra área, tá? Então, para qualquer outra área, são os insights, tá? Ó, eu vou começar contando um sonho, tá bom? Eu vou começar contando um sonho que declara muito essa questão do esforço próprio. É quando Deus começou a falar comigo sobre essa questão de esforço próprio, que foi ali para 2020, ou 19 ou 20, não me recordo agora se foi 19 ou 20, tá? Foi um sonho profético. Nós, eu, a Mayara e outros amigos, nós fazíamos um evento presencial, um treinamento presencial que ajudava pessoas a se reconectarem com Deus, a resolverem seus traumas emocionais, enfim, vários fatores, né? Então eu era um dos palestrantes, eu fazia uma palestra sobre a cruz, né? Eu tinha ali 3 horas de palestra falando sobre a cruz, sobre desbloqueando pessoas da religiosidade. 2020. E beleza, às vezes as pessoas ali naqueles treinamentos, as pessoas faziam perguntas ali na hora, e aí a gente percebia que tinha algum conflito, né? Pela pergunta eu já percebi um conflito e fazíamos a intervenção ali já na hora e ajudávamos a pessoa a ressignificar aquela crença, aquele conflito que ela estava tendo ali, certo? Beleza. Mas eu um dia dormi e tive um sonho. Neste sonho eu estava tentando ajudar uma pessoa a ressignificar uma crença dela. No sentido real da palavra daquela época era desbloquear a pessoa, destravar a pessoa para que ela pudesse viver tudo que ela tem para Deus. Só que tudo que eu fazia não dava certo no sonho. E eu fazia uma pergunta, eu usava uma técnica, enfim, tentava de tudo quanto é forma, às vezes através do confronto. E tudo que eu fazia não ajudava a pessoa continuava travada, bloqueada. E eu lembro que aquilo começou a me trazer um certo desespero no sonho. Né? Eu falei, meu, a pessoa está precisando de ajuda e eu não estou conseguindo auxiliar em nada. E a pessoa vai sair daqui do mesmo jeito, estava me dando um certo desespero. E de repente eu acordei. E eu acordei daquele jeito, eu acordei meio. Sabe quando você acorda meio. E eu sabia que esse sonho era profético. Então quando eu acordei, eu falei assim: Espírito Santo, o que quer dizer esse sonho? E como nem sempre acontece, ele respondeu de imediato. Na hora que eu falei assim: Espírito Santo, por que esse sonho? Qual o significado? E aí veio direto do meu coração, assim, ó, nos meus olhos: iniciativa humana. Iniciativa humana. Essas duas palavras. Se você está anotando, coloca aí. Estou anotando. Já escreve isso daí. Iniciativa humana. E aquilo, naquele momento, fez muito sentido para mim, porque eu gosto de ler uma Bíblia que é a Bíblia A Mensagem. Eu gosto bastante dessa Bíblia. E essa Bíblia, a mensagem, ela traduz muitas vezes esse esforço próprio como iniciativa humana, principalmente naquele texto de Gálatas 4, onde Paulo usa a ilustração, falando que existem dois modos de se relacionar com Deus, né, da velha e da nova aliança. E ele fala, ele dá o exemplo, ele dá a ilustração de Abraão e Sara na questão de ouvir a promessa e tentar fazer a promessa se cumprir. Que ele diz assim: é, existem dois modos de se relacionar com Deus, um por iniciativa humana e outro pela promessa. E aí esse iniciativa humana, quando eu li isso naquela época, me chamou muita atenção, porque Abraão tinha ouvido uma promessa de que teria um filho. Só que essa promessa não se cumpria. E aí o que eles pensaram, ele e Sara? Eles tiveram uma iniciativa própria, humana, um esforço próprio para tentar cumprir a promessa e não ouvir a direção de Deus, que era esperar, que era confiar, que era crer. Eles procuraram por iniciativa própria, por esforço próprio, fazer com que a promessa se cumprisse. E eu gostaria que você prestasse atenção nisso, por quê? Porque quando Sara chega para Abraão e fala assim: se você pode ter relação com a minha serva e o filho será nosso, a gente precisa pensar que naquela cultura isso era natural. Aquilo que ela estava propondo era algo lícito na cultura deles. Então, não era algo
proibido moralmente falando, não era algo proibido judicialmente falando, então era algo natural, normal da época. Ué, se a mulher é estéril, já está passando da idade, então o natural é ter os seus filhos com as servas ou concubinas, não importa o nome. Porque ele precisava fazer com que ele tivesse descendentes, ele precisava ter descendentes. Então, se a gente for traduzir, contextualizar para o hoje, era um comportamento lícito, tá? Era um comportamento natural lícito. E nos dá uma chave muito importante, não é porque algo é lícito, moralmente aceitável, legalmente correto, quer dizer que Deus está no negócio. E aí, quando Deus falou isso comigo, iniciativa humana, eu entendi. Eu entendi o quê? Você está tentando fazer coisas, para mim, tá? Você está tentando fazer coisas por a sua própria iniciativa. Não fui eu que te disse para fazer. Eu não te disse para fazer. E por isso que você anda no teu esforço, por isso que você fica cansado e por isso que as pessoas, as coisas que você coloca a mão ainda ficam travadas, ainda ficam bloqueadas. Certo? Então, esse foi o primeiro, onde tudo começou, quando Deus começou a falar comigo de esforço próprio. E nessa época eu ainda não era livre do pecado, tá? Era, como eu conto no livro, é a época onde eu sabia lidar com a situação, com os impulsos. Eu lidava com os impulsos sexuais, mas eles não tinham, eu não os tinha vencido, tá bom? Agora vamos falar para esse processo da cruz, porque eu contei para vocês na primeira live, lembrando que as lives estão salvas no YouTube numa playlist, tá? Eu estou enviando sempre lá no grupo. Por isso que é importante você entrar no grupo. Essa live aqui depois vai subir para o YouTube também, claro, se der tudo certo aqui, a gente chegar até o final, tal. Vai para o YouTube também, vai ficar numa playlist que vem numa sequência, tá? Isso é importante você pegar isso e reassistir. Beleza. Eu contei na primeira live sobre como eu venci o pecado. E contei na segunda live sobre o que é esforço próprio. O que é esse bendito esforço próprio. E agora nós vamos para como a cruz nos livra dessa vida de esforço próprio. E eu vou baseado no capítulo 3. Vamos lá. Eu começo o capítulo 3 falando o seguinte: a palavra de Deus nos diz que o principal objetivo da lei era apontar para Cristo e que no tempo certo ele viria nos resgatar do pecado. E uso o texto de Gálatas 4. Gálatas 4, versículo 4 e 5, gente. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei. Para você entrar no grupo, depois eu vou colocar lá no Store, ou você pede para mim no direct, tá bom? Vamos lá. A Bíblia nos diz aqui que Deus estava esperando chegar à plenitude do tempo. Qual é essa plenitude do tempo? A gente não sabe, só Deus sabe, né? Porque só Deus conhece a plenitude do tempo dele. Para enviar o filho dele. E o filho dele, que é Jesus, nasceu debaixo da lei para redimir os que estavam sob a lei. E aqui, quando você está debaixo da lei, você está fundamentado no esforço. Esse é o grande problema da velha aliança. O grande problema da velha aliança é que eles tinham uma lei, mas eles não tinham problema, não tinha resolução, não tinham solução para a natureza pecaminosa, como eu informei para vocês na live passada. Então, a lei, ela estava lá mostrando o que é certo e errado. Ó, isso aqui é certo e errado, isso aqui é certo e errado. Faça o certo e você será abençoado e será justo perante a Deus. Faça o errado, você será amaldiçoado. Estava lá, certinho. Só que dentro deles, gente, dentro deles existia a natureza de Adão. E essa natureza de Adão sempre torcia a vontade de Deus para que eles fizessem o que era errado. E na velha aliança, eles não tinham solução para essa natureza pecaminosa. Ela estava lá e você tinha que lidar com ela. E o outro grande problema é que para eles cumprirem a lei, baseava-se, fundamentava-se no esforço deles, na própria capacidade humana.
Por quê? Porque eles não tinham o Espírito Santo morando neles. Pensa nessa, isso é uma loucura absurda, porque a gente não tem noção da importância de ter o próprio Deus morando em nós. Eles não tinham Deus morando neles, eles não tinham o Espírito os conduzindo, e o Espírito Santo muitas vezes, gente, o Espírito Santo muitas vezes, eles dentro de nós, ele atua como não nos permitindo a nos entregar ao pecado, até aquela pessoa que ainda é ignorante sobre esse assunto. Eu mesmo, muitas vezes, eu me aprofundei um pouco na questão de pecado sexual, mas eu sei que o próprio Espírito Santo em mim não me permitiu ir mais fundo. Da onde eu tiro isso? Eu tiro isso de Romanos capítulo 1 e 2, aonde Deus fala que em certo momento o povo era tão depravado mentalmente falando que ele os entregou para os seus próprios desejos. E isso é muito louco, porque nos demonstra que nós temos muitas vezes vontades e desejos que o próprio Deus em nós não permite, pelo seu amor e misericórdia, que nós nos entreguemos totalmente a eles. Porque ele continua com a sua influência em nós, e mesmo que ainda estejamos pecando e falhando. Porém, quando ele nos entrega aos nossos próprios desejos, ou seja, a influência do Espírito Santo, o Espírito Santo para de colocar a influência dele ali, nós vamos nos degradar totalmente. Certo? Porém, esse povo não tinha o Espírito Santo neles. O Espírito Santo não vivia dentro deles. Então eles não tinham essa influência divina interiormente falando. Eles tinham que tentar cumprir a vontade de Deus pela sua própria capacidade. E é aqui, nessa parte, nessa frase que eu falei, é onde se explica totalmente o que é esforço próprio. Esforço próprio é quando você caminha na sua própria capacidade sem a influência do Espírito. Ah, mas se eu tenho o Espírito em mim, é possível andar sem a influência dele? Sim. Por quê? Porque você não depende dele. Quando você depende do seu próprio esforço, você acredita que é o que você faz que faz com que as coisas aconteçam, isso não permite que o Espírito Santo atue, porque a sua confiança está no seu próprio braço, na sua própria capacidade, e não nele. Eu vejo que houve um homem no Velho Testamento, houve mais, né? Mas esse homem, ele entendeu a questão de como é depender de Deus, mesmo que ele não tinha o Espírito Santo vivendo nele. Mas ele tinha a influência do Espírito Santo porque ele era um rei, certo? Mas nessa época que eu vou contar essa história, ele não era um rei, ele já tinha sido ungido, mas não era um rei, que é Davi. Essa questão do esforço próprio ou depender de Deus, eu vejo que Davi, ele nos dá uma ilustração muito clara disso. Quando ele vai lutar com Golias, o Saul veste ele lá com as armaduras de um soldado. Ele não aceita essas armaduras de soldado, porque ele não sabe lidar com essas armaduras de soldado. Essas armaduras de soldado é muito pesada, ele não era um soldado, então ele não aceita aquilo. Aí ele vai lá e pega a fundinha lá, pega 4 ou 5 pedras, e ele vai enfrentar Golias. E quando ele vai enfrentar Golias, ele fala uma frase que define muito o esforço próprio e a vida na graça. Ele fala assim para Golias: você vem a mim com as suas armaduras, com a sua espada, com a sua inteligência de batalha. Eu vou a ti na força do Senhor dos Exércitos. Eu vou a ti dependendo do Senhor dos Exércitos. Aqui ele define a diferença entre esforço próprio e graça. Porque na graça é quando você atua, você faz, você age. Só que você age dependendo totalmente de Deus. Você sabe que quem faz com que aconteça é a graça em você. Agora, quando você faz um esforço próprio, é quando você acredita que é você quem faz. É você quem faz acontecer. Isso é uma confiança que está no coração, tá? Como saber, Abner? Cara, você precisa pedir para o Espírito Santo te revelar. Mas é uma coisa muito interna, ok? E
por que a cruz nos livra dessa vida de esforço próprio? Porque quando Cristo ele veio à Terra, ele nasceu debaixo da lei. Preste muita atenção nisso, que eu vou dar a chave do que da solução contra a natureza pecaminosa e da solução contra o esforço próprio. Cristo, quando ele veio à Terra, ele nasceu debaixo da lei. Então ele cumpriu a lei completa, tá? E quando ele cumpriu a lei, ele foi à cruz. E na cruz ele disse: está concluído, está consumado, acabou. E ele morre. E depois ele ressuscita. Ele morreu para a velha aliança, para a vida debaixo da lei, para a vida onde era necessário cumprir rigorosamente uma lei, para ser aceitos perante a Deus. E ele ressuscitou para um novo modo de vida, que é a vida do Evangelho. E quando ele ressuscita, ele aparece aos discípulos algumas vezes e ele diz: fiquem em Jerusalém, para que do alto vocês sejam revestidos de poder, que era o próprio Espírito Santo, que ele já tinha ensinado para eles em alguns momentos que eles teriam o Espírito Santo. E passa alguns dias, os discípulos recebem o Espírito. E o que acontece aí? O que ocorre aí? Aí começa a vida do Evangelho. Porque quando você crê em Cristo, quando você deposita sua total confiança em Cristo, você morre para a sua velha natureza. Assim como Cristo morreu para a lei, você morre. E você ressuscita em novidade de vida. Você ressuscita como nova criatura. Você ressuscita como justo. Você ressuscita como santo. Você ressuscita como filho. Pessoal, nós precisamos entender que aquilo, quando nós cremos em Cristo, Cristo não nos melhora. Ele nos transforma. Não é algo, eu parei de fumar e agora eu fumava e não fumo mais. Eu usava droga e não uso mais. Eu me masturbava e não me masturbo mais. Eu me entregava à prostituição e não faço isso mais. Pessoal, não é só isso. Isso, show, é maravilhoso, mas não é só isso. Ele te tornou uma nova criatura. E essa criatura que ele te tornou é uma criatura espiritual. Lembra da conversa que ele teve com Nicodemos? Nicodemos, é necessário que você nasça de novo para que você entenda o reino. E ele fala, quem nasce da carne, ou seja, quem nasce humanamente falando é humano, mas quem nasce do espírito. E aqui ele nos mostra duas esferas de atuação, a esfera humana, mundo físico, e a esfera espiritual, mundo espiritual. Antes de crer em Cristo, você só anda numa esfera, que é a esfera física, humana. Mas no momento que você crê em Cristo, você passa a andar numa esfera espiritual. Por isso que você tem agora, quando crê em Cristo, você tem todo o acesso para ter experiências com Jesus, com anjos, de receber palavras proféticas, de andar na cura divina. Tudo, você tem acesso a tudo isso porque você é um ser espiritual. E o segredo está aqui. Por quê? Porque, primeiramente, você morreu para a natureza pecaminosa. Então, o pecado não tem mais um poder de atração sobre você. E eu vou contar uma história que eu conto no livro para exemplificar isso. Uma ilustração para exemplificar isso. Eu quero que você imagine isso comigo. Se você nunca imaginou comigo, tá? E se você imaginou, imagine de novo, tá? Porque ele mudou um pouco, a história mudou um pouco. Imagine que você está entrando num cemitério. Imagine. Você está entrando num cemitério uma sexta-feira à noite, está frio, você está
com blusas encapuzadas, e você está entrando no cemitério. Você caminha e caminha e caminha naquela rua e vê as lápides, vê os túmulos à sua volta, dá aquele certo ar de mistério, um pouco de medo, mas você caminha e caminha e caminha e caminha. E de repente você acha a lápide a qual você tanto procurava, e quando você acha essa lápide a qual você tanto procurava, você está meio que fora de si, você com as próprias unhas começa a desenterrar tentando chegar à pessoa que está enterrada ali. Você vai com as próprias unhas e vai puxando e vai puxando e vai puxando, mas você tem algo fora de si que continua tentando e tentando, 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 e de repente com as próprias unhas você consegue chegar ao caixão. Você puxa numa força descomunal o caixão até a superfície. Ali na superfície você abre o caixão, você puxa o defunto que está ali naquele caixão para fora do caixão, você sobe naquele defunto e você começa a esmurrar aquele defunto e socar aquele defunto, totalmente fora de si. Mas não importa o que você faz, o defunto não reage. O defunto não se move. O defunto não revida. Essa é a imaginação. E o que significa essa imaginação, Abner? Você entrando para procurar o defunto representa a sua velha natureza, que é totalmente manipulada pelo pecado, porque é a natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, ela tenta de todas as formas fazer com que a sua natureza divina, que é quem você é agora, revide, responda às agressões. Só que a natureza divina, ela não responde às agressões da natureza pecaminosa, porque a natureza divina, essa natureza pecaminosa está morta. O morto não revida. O morto não responde, o morto não rebate. Então, o poder de atração do pecado não existe mais sobre você. O poder de atração do pecado, que é essa pessoa tentando tirar o defunto debaixo da terra e fazer com que o defunto reviva, esse poder de atração do pecado, ele não há mais sobre você, porque você está morto em Cristo. Então o poder de atração, ele não tem força contra você. A natureza de Adão que existia em você, ela foi inoperada. Ela perdeu o seu poder, porque agora você já não se assemelha ao Adão que pecou, mas você se assemelha ao Adão que é Cristo. A Bíblia diz que Cristo é o nosso segundo Adão, e aqui nós precisamos entender isso, porque quando Adão pecou, todos nós nos tornamos pecadores com Adão. Você nasceu pecador e você nasceu com a natureza pecaminosa dentro de você, então você nasceu com a inclinação para pecar. Você nasceu injusto, você nasceu digno da ira. Mas quando você crê em Cristo, essa identidade, essa identificação que você tinha com o primeiro Adão, acabou. E você tem a sua identificação agora com Cristo. E Cristo obedeceu totalmente à lei. E ele se tornou justo. Então você é justo. Ele é abençoado, então você é abençoado. Ele é santo, então você é santo. Porque a sua identidade agora está relacionada com Cristo. Da mesma forma que Adão pecou e todos nascemos pecadores, Cristo morreu e ressuscitou em novidade de vida e todos temos novidade de vida. Cristo é espiritual e todos nós somos espirituais. Entendeu a parada? Por isso que o poder de atração do pecado é o segredo. Por quê? Porque quando eu tentava vencer o pecado antes, eu lutava. O ensino que nos era transmitido é que essa luta é para sempre. É uma luta para sempre. Sempre você vai ter que estar lutando contra o pecado. Isso aí é o espinho na carne.
Isso aí é uma luta constante contra as obras das trevas e tal. Mas o que esse ensino me fazia ficar e me tornar ignorante sobre a verdade. E qual é a verdade? É que o pecado não tem mais poder sobre mim. O pecado não tem mais direito sobre mim. E você nunca vai acessar o que você não sabe que existe. Você não vai acessar o que você não sabe que é seu. Portanto, se você sempre pensou que a luta contra o pecado é algo normal, que você tem que viver para sempre, você vai viver isso para sempre, porque isso é o que você acredita. Se você aprendesse, e claro, isso aqui, gente, eu não estou trazendo culpa para aqueles que nos ensinaram. Isso é responsabilidade total nossa. Porque a Bíblia nos diz que a verdadeira pessoa que vai nos ensinar é o Espírito. E a religiosidade, infelizmente, nos fez depender de mestres, de professores, de pastores, de pregadores. Mas a Bíblia não nos fala que somos guiados por pastores, por pregadores, por professores. Nós somos guiados pelo Espírito. O próprio Jesus disse: eu vou agora porque e eu tenho muita mais coisa para falar para vocês, mas vocês não estão preparados para aprender ainda. Mas ele disse: mas eu vou os enviar outro que vos guiará em toda a verdade. Ele vos ensinará todas as coisas. Então, quem nos ensina de fato é o Espírito. E é por isso que eu falo que o maior poder do Evangelho é o próprio Espírito Santo morando em você. Vamos lá. Até agora aqui, gente. A gente parte para o segundo ponto da vida do livre da vida de esforço. Primeiro ponto é porque um dos pontos que você está livre da vida de esforço é porque você está livre da natureza pecaminosa. Referente ao pecado, o pecado não tem mais poder de atração sobre você. O pecado perdeu o seu direito de te arrastar e seduzir quando você morreu. Ficou claro isso? Manda aí pra mim. Vocês estão me acompanhando? Manda aí pra mim nos comentários. Enquanto vocês vão mandando nos comentários, eu vou ler o texto que eu já li na live anterior, mas que nos mostra claramente isso em ação. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Ou seja, ele morreu para que nós não mais sejamos escravos do pecado. E por que não sejamos mais escravos do pecado? Porque ele já não tem mais domínio sobre nós, porque de fato estamos mortos. Entendeu? Pois quem morreu foi justificado do pecado. Nós fomos justificados do pecado totalmente, definitivamente. Estamos mortos para o poder de atração do pecado em nós. E aqui eu coloco uma frase muito, muito importante, tá? Essa frase aqui. Ó. Se ele tivesse morrido pelos nossos pecados, mas não tivesse anulado o poder que o pecado tinha de torcer a vontade de Deus em nós, o sacrifício da cruz seria incompleto. Pensa comigo, imagina o seguinte: Cristo morreu para te perdoar dos pecados, é a parte que todo mundo conhece. Mas se ele não tivesse resolvido a questão da natureza pecaminosa que sempre nos inclina a pecar, nós nunca seríamos livres de fato do pecado. E o sacrifício seria incompleto. Mas o sacrifício é completo e definitivo por quê? Porque além dele morrer por nossos pecados, ele nos livra da natureza, fazendo com que todos que creem nele morrem com ele. De fato, o poder de atração do pecado, o poder do pecado perde sua atração sobre nós. E aí você pode estar se perguntando, mas Abner, eu ainda sinto uma atração absurda pelo pecado. Calma, nós vamos chegar no porquê disso, tá?
Outro texto que nos mostra claramente isso que eu acabei de falar é Gálatas 5:24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Ou seja, na carne, que é, nesse contexto aqui, a natureza pecaminosa, tá? Tem um capítulo do livro, não sei se é esse aqui, que eu explico que carne pode ser três coisas na Bíblia. Mas nesse contexto, carne está falando da natureza de Adão, a natureza pecaminosa, certo? Ele fala que na carne, Paulo fala que na carne é onde está as cobiças, as paixões e os desejos. É na carne. Mas essa carne foi crucificada. Portanto, as paixões e os desejos também foram crucificados. E eles perdem o poder sobre nós. E vamos ler outro texto. O texto eu gosto porque é a própria Bíblia. Se eu não coloco textos para vocês, parece que é só os meus argumentos. E os meus argumentos não têm poder de mudar a sua vida. Mas as palavras de Deus têm. Presta atenção nesse texto. 1 Pedro 4:1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Paulo está falando, Cristo ele rompeu com o poder do pecado, para que você não viva para satisfazer os desejos do pecado, mas sim para fazer a vontade de Deus. Porque o pecado é aquilo que é contrário à vontade de Deus. A maioria das pessoas tem o desejo de fazer a vontade de Deus, mas elas não conseguem fazer a vontade de Deus porque elas estão escravas do pecado. Mas Cristo rompeu com o pecado quando ele sofreu na cruz, para que você não precise mais se dobrar aos desejos. Entendeu? Agora, tem uma frase aqui que eu quero repetir para você e eu quero que você anote, tá? Eu acho que não tem ninguém anotando, né? Porque nos comentários ninguém falou que estava anotando, a não ser que eu não vi. Tá? Mas se você não está anotando, pelo menos grava na sua cabeça aí e anota em algum lugar depois. Ele morreu para perdoar você de seus pecados e lhe dar vitória total contra ele. Lembra dessa parada? Cristo não morreu só para lhe perdoar os pecados, ele morreu para lhe perdoar os pecados e lhe dar vitória total contra ele. Boa, João. Isso é importante. E um texto que nos define isso está em Romanos 8:2. Por quê? Por meio de Cristo Jesus, por meio dele, tá? Por meio dele. Perfeito, Tainá. Então tem galera aqui anotando. Parabéns, galera. Por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado. Por meio de Cristo. No momento que eu creio em Cristo, e uma das definições, pessoal, da diferença de esforço próprio é estar em Cristo. Quando você faz as coisas em Cristo, você não está fazendo as coisas em esforço, mas você está fazendo em Cristo. E quando você está por meio dele, ou seja, dependendo totalmente dele, confiando totalmente nele, o pecado está morto. De fato, você está morto para o pecado. E ele te livrou da lei do pecado. A lei do pecado é a lei que sempre te fazia voltar a pecar. Tinha um pedaço de giz aqui, não sei da onde. Eu passei mão nesse pedaço de giz e sujou minha camiseta inteira. Eu não sei de onde vem esse giz aqui, eu nunca usei giz aqui. Mas enfim. Certo, vamos lá. Aqui eu explico também a síndrome do membro fantasma.
a síndrome do membro fantasma. Não sei se você já ouviu falar que quando existem pacientes, pessoas que sofreram um acidente, tiveram ali seus braços, sua perna amputada, mas eles continuam sentindo dores. Eles continuam sentindo dores como se esse membro existisse. Ele não tem mais o braço, mas ele sente dor como se o membro existisse. Isso é chamado de síndrome do membro fantasma. Eu vou ler só o que significa essa síndrome aqui, tá? Para não falar besteira. A síndrome do membro fantasma é definida pelos especialistas como percepção de como se ainda existisse um membro que foi perdido por amputações acidentais ou intencionais. Ou seja, ela é uma condição neurofisiológica em que a parte amputada desmembra-se do corpo, porém não do cérebro, ocasionando dores aos pacientes. Isso aqui é muito louco. A pessoa perde o braço por amputação, mas no seu cérebro esse braço ainda existe. Portanto, ela continua sentindo dor mesmo que o braço não está lá. Quando Deus começou a me ensinar essa parada de que nós estamos mortos para o pecado, Ele me falou sobre isso aqui. Por quê? Porque o pecado, ele não tem mais poder sobre nós, porque de fato estamos mortos. Mas, pelos ensinamentos que recebemos, que não são esses, os ensinamentos que recebemos pela religião nos faz acreditar que o pecado ainda é um grande inimigo e que nós temos que lutar contra ele, faz com que o poder dele reviva. Aquele poder que ele não tem mais, nós damos esse poder a ele. Porque nós jejuamos para não pecar, nós oramos para não pecar. Você está vendo que o objetivo de tudo que fazemos é para não pecar. Só que o pecado se torna o centro das atenções e tudo que você presta atenção, tudo que você foca a sua atenção, se expande. Então, aquilo que não tem mais poder sobre nós, nós damos poder a ele. E ele passa a nos incomodar. Ele passa a ter um poder sobre nós que não é dele mais. Nós damos a ele no momento em que cremos que ele ainda é poderoso. Mas no momento que cremos em nossa identidade, santos, justos, nova criatura, mortos para o pecado, cremos em nosso coração nessa verdade, o pecado perde a força que ele tem sobre nós. Isso é uma coisa que acontece no automático quando você passa a crer nisso. Como eu contei na minha história, na primeira live, quando eu criei que eu não tinha mais que lutar contra o pecado, porque eu sou uma nova criatura e o pecado não tem essa força sobre mim, eu me tornei livre do pecado, consequentemente, quando eu passei a crer nisso. Quando eu expurguei do meu coração e da minha mente a mentira que estava instalada lá, de que eu ainda tinha que lutar contra o pecado pelo meu próprio esforço. Eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, eu tenho que fazer, senão o pecado vai ter força sobre mim. E quando eu passei a falar, uau, o pecado não tem mais nenhuma força sobre mim, porque eu estou em Cristo, eu morri e ressuscitei como nova criatura, então o pecado não tem mais poder sobre mim. Quando essa verdade entrou no meu coração, eu, consequentemente, automaticamente e imediatamente me tornei livre da vida de esforço. E o que é a vida de esforço relacionada ao pecado? Eu não penso mais em jejuar para não pecar, eu não penso mais em orar para não pecar, eu nem penso mais em pecar. Eu nem penso mais no pecado. Eu não tenho mais medo de deslizar. Eu não estou dizendo que você tenha que ser negligente, tá? Por favor. Mas eu estou dizendo que antes a minha vida era pensar em como evitar estar em certos lugares e encontrar com certas pessoas, porque senão isso geraria em mim um desejo muito forte. E o que isso significa? É mais ou menos aquela vida do alcoólico ou do drogado que dizem que não, para sempre drogado, para sempre alcoólatra, né, alcoólico. Para sempre drogado, para sempre alcoólatra, para sempre ter que ficar longe disso, para sempre com medo, para sempre... Cara, eu não creio nisso.
Cada um tem sua experiência, show. Mas eu não creio que no Evangelho é assim, é dessa forma. No momento que eu creio que eu sou livre disso, eu não tenho mais que pensar sobre isso. Eu não penso mais sobre isso. Estão falando com ex-pervertido, pervertido ao nível máximo. Não máximo, não sei se é máximo, porque eu nem sei qual é o último nível. Mas um grande nível de perversão. Um grande nível de perversão, a ponto de não conseguir sentar e conversar com uma mulher sem me imaginar fazendo coisas absurdas com ela. Sem não conseguir olhar para uma mulher com pureza. Sempre com segundas intenções. E hoje eu não penso mais em pecado. Não tenho mais medo. Livre de fato. Porque eu entendi que eu sou nova criatura, que o pecado não tem mais força sobre mim. E claro, gente, eu estou falando que esse entendimento ele vem por revelação. Que pode ser através de outra pessoa. Como no meu caso, foi através de um livro. Pode ser por outra pessoa. Talvez você está ouvindo essa live e de repente, uau, é isso. Agora eu entendi. E o seu coração se abre para esse entendimento. E o seu coração se abrindo para esse entendimento, ele morando no seu coração, acaba tudo. Ou pode ser que no seu processo agora você já tenha o entendimento no intelecto. Pô, Abner, entendi. No intelecto você já tem esse entendimento. Só que você vai ter uma experiência próxima com o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai fazer com que o seu coração se abra para receber essa verdade de forma completa. Por quê? Porque existem coisas que o nosso intelecto, a nossa mente, já sabe, mas o nosso coração ainda não aceitou. Não aceitou ainda essa verdade. Por quê? Porque ainda existem fortalezas, que são as crenças anteriores, as mentiras anteriores, que ainda têm moradas no seu coração. Eu falo sobre isso num capítulo do livro, de como se apropriar da vitória. Eu explico os 3 processos que são necessários para que uma verdade more em seu coração. Portanto, a outra parte é, primeira parte, a natureza pecaminosa foi destruída, nós fomos mortos em Cristo. Eu já falei isso na live 2, mas é sempre bom repetir. Educação acontece por repetição. E a outra questão, pessoal, que é o poder, o grande cereja do bolo, é que o Espírito mora em nós, porque agora somos santos, justos, puros em Cristo. Portanto, nós somos lavados com o sangue do Cordeiro e nos tornamos limpos para que o Espírito Santo morasse em nós. E quando o Espírito Santo mora em nós e nós dependemos totalmente dele para todas as coisas, nós ativamos uma capacidade divina chamada graça. E aí nós andamos, caminhamos, trabalhamos na graça e não mais na capacidade humana. O que é o esforço próprio? É depender da sua capacidade humana. O que é a graça? É depender do Espírito Santo. No momento que tudo que você faz, você sabe e crê no seu coração que é o Espírito Santo quem lhe dá capacidade para fazer tal coisa, isso é graça. E a Bíblia nos diz que o pecado não tem mais poder sobre nós, não tem mais domínio sobre nós. Por quê? Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Meu irmão, mas o jejum não seria um esforço próprio? Uma boa pergunta. Tanto o jejum quanto a oração, quanto qualquer outra coisa, até o seu próprio trabalho, pode ser o esforço próprio ou pode não ser. Por quê? Tudo depende, Luiz, a quem você depende, a quem você confia. Então vamos pensar o seguinte. Se você jejua e pensa... Vamos tirar do contexto de pecado, tá? Vamos pensar no seguinte, no contexto de ser espiritual, de ter intimidade com Jesus, ou de ter o poder do Espírito Santo para curar os enfermos. Vamos imaginar nesse conceito. Eu jejuo para ter poder. Automaticamente você está depositando uma confiança do jejum que não é dele, certo? Você está pensando que é o jejum que te dá poder. E se o jejum te dá poder, é a sua capacidade de ficar sem comer que te dá o poder. Então você acaba confiando e depositando confiança no jejum, na sua capacidade de ficar sem comer, nas suas práticas. Isso é esforço próprio.
Agora, quando você sabe que quem liberou o poder para curar os enfermos foi Jesus na cruz, e o jejum que você está fazendo é simplesmente para se concentrar mais em Jesus, para passar mais tempo com Jesus, para remover as distrações, que esse é o objetivo do jejum, então você está fazendo o jejum da maneira correta. Porque o jejum, ele serve para ter mais intimidade com Jesus. Peraí, eu vou me concentrar, eu vou me retirar. Jejum não é só ficar sem comer, gente. Ficar sem comer só, você pode até fazer por fato de dieta e de fitness, que é o jejum intermitente. Então o jejum espiritual é se retirar, ou seja, para dentro de si, ficar mais em isolamento, sem comer e passando mais tempo com Jesus. Esse é o objetivo do jejum. Concentrar-se mais em Jesus, estar mais sensível às coisas espirituais. Quando você entende que o jejum tem esse poder, mas ele não tem o poder de te dar poder. O poder de te dar poder está na cruz. Mas o jejum, por você se concentrar mais em Jesus e remover as distrações, você passa a entender coisas que você não entendia. Mas não é o jejum que fez você ter poder. Na verdade, foi a cruz, mas você não entendia isso. Então a vida pelo esforço, vamos pensar no mundo dos negócios agora. Para pensar no mundo dos negócios, eu vou usar até uns capítulos à frente eu explico isso, mas na próxima live eu explico de novo. Eu vou contextualizar o termo debaixo da lei. Tá? O que significa esse termo debaixo da lei? Para nós não somos judeus, a maioria que está ouvindo essa live não é judeu. Então a lei não foi criada para você, você não devia nem ter esse conflito de viver na lei ou debaixo da lei, porque a lei foi para o judeu, tá? Você é gentil, lembre-se disso. Para o judeu era viver debaixo da lei ou crer em Cristo como suficiente. Para nós, viver debaixo da lei é andar por esforço. Por quê? Porque a vida debaixo da lei para o judeu é uma vida que dentro da capacidade deles, eles tinham que cumprir aqueles mandamentos. Dentro da capacidade deles, dentro do esforço deles. Certo? No nosso caso, que não precisamos cumprir nada disso porque não somos judeus, é quando nós pensamos que nossas ações é que definem os resultados com Deus. É quando a nossa confiança está em nossa inteligência, está em nossa sabedoria, está nas nossas estratégias, no nosso modo natural de pensar. Outra tradução para esforço próprio também é modo natural, tá? É andar na sua capacidade humana. Quando você caminha na sua capacidade humana, confiando em sua capacidade humana, agora vamos dar um exemplo no mundo dos negócios. Você é um bom vendedor. E você pensa que por você ser um bom vendedor, é que as coisas vão acontecer na sua vida. Então você estuda mais vendas, cada vez mais vendas, pratica, treina, então estuda e tal, e pensa dentro de si, nos recônditos do seu coração, nas vielas do seu coração, cada vez mais a sua autoconfiança está depositada na sua capacidade de vender. Isso é viver de modo natural. Isso é viver com base na sua inteligência, na sua sabedoria. Viver por esforço. Mas quando você entende que você é um bom vendedor e você treina, e você estuda, você pratica, mas você sabe que quem te capacita a fazer tudo isso é o próprio Espírito, e você depende do Espírito até para te dar grandes insights no meio de uma negociação, no meio de um processo, para ele te ensinar. Você pede, Espírito Santo, me ensina a vender. Espírito Santo, eu sei que tu sabe todas as coisas, em ti está escondido todo tesouro de sabedoria e de ciência. Você sabe vender muito mais do que qualquer livro, do que qualquer guru de vendas. Ensina-me esse processo. Eu vou treinar, eu vou me entregar, eu vou fazer, mas eu sei que é tu que me capacita. E quando a sua confiança está no Espírito, isso é viver pela graça. Entendeu a parada? Você entendeu a diferença de vida de esforço e vida de graça? No pecado é isso. Quando você começa a buscar Jesus, começa a passar tempo com Jesus, a sua luta contra o pecado ainda é real. Pô, eu ainda luto, Abner, contra o pecado. Mas você ora, você jejua para passar tempo com Jesus. E você sabe que nesse processo de passar tempo com Jesus, o seu coração vai se abrir. Show, você está vivendo pela graça. Mas quando você ora e jejua para lutar contra o pecado, pensando que quanto mais você jejuar, mais o pecado vai perder a força. Quanto mais você orar, mais o pecado vai perder a força. Você está andando no seu esforço, porque você está confiando nas suas práticas e não na cruz. Por isso que a cruz nos livra de uma vida de esforço. Porque, primeiro, ela
destruiu o poder da natureza pecaminosa. De fato, nós morremos com Cristo e nascemos, ressurgimos numa nova criatura. E agora o Espírito Santo mora em nós. O Espírito Santo só mora em nós por causa da cruz, por causa do sacrifício da cruz. E o Espírito Santo mora em nós e ele nos capacita a todas as coisas. Ele nos capacita a viver uma vida livre do pecado, ele nos capacita a ser bons pais, ele nos capacita a ser bons maridos e esposas, ele nos capacita a ser um bom cidadão, ele nos capacita a pregar o evangelho, a ensinar, ele nos capacita a amar as pessoas, ele nos capacita a fazer nosso trabalho, ele nos capacita a tanta coisa, gente. Tanta coisa. Tudo que você precisar está escondido no Espírito Santo. E quando você passa a depositar a sua confiança no Espírito Santo e você para de depositar sua confiança em você ou em outras pessoas ou em outras artimanhas, você vai passar a viver na graça. E você vai ver coisas acontecerem na sua vida que nunca aconteceram até hoje. O próprio Espírito Santo vai passar a revelar as crenças do seu coração que estão te pedindo de acessar tudo que Jesus já liberou para você. O próprio Espírito Santo vai ressignificar essas crenças. O próprio Espírito Santo vai te conectar aos ambientes certos, às pessoas certas. Porque quando você deposita, aqui é um grande segredo que eu vou falar agora, hein? Quando você deposita a confiança no Espírito Santo, você dá permissão para ele agir. Quando você deposita sua confiança em você mesmo, você bloqueia a própria ação do Espírito Santo. Porque o que faz com que o Espírito Santo haja ou que qualquer coisa no mundo espiritual se movimente é a sua fé. Show, pessoal. A live de hoje foi sobre isso. Me fale aí nos comentários, em uma palavra, o que foi essa live para você. Fala para mim. Irmão, mas isso não anula o nosso pedido de perdão em oração ao Pai. Nós não precisamos ficar pedindo perdão ao Pai. Porque Cristo morreu pelos seus pecados passados, presentes e futuros. Então você ficar pedindo perdão ao Pai toda vez, não faz sentido nenhum. Se Cristo já morreu pelos pecados que você vai cometer. O pessoal está falando aqui, peraí. A minha dependência tem que ser apenas do Espírito Santo. Show, Tainá. Percebo que aí nessa frase que você colocou virou-se uma chave. Muito bom, Jaqueline. Revelador João Paulo. Esclarecedora Alisson. Esclarecedora Tainá. Beleza, pessoal. Lembrando, para vocês que querem acompanhar isso que está acontecendo aqui, tem o grupo do WhatsApp. Se eu não mandar alguma coisa, eu vou colocar no Store. Só que às vezes o pessoal fala assim, é que nem ontem. Eu falei, mais tarde eu respondo. Acabei tendo que responder à noite. Por causa que eu tenho uma vida com bebê, a gente só faz as coisas quando dá pra fazer. Não é você faz as coisas quando você quer fazer. Quando você se torna pai e mãe, você faz as coisas quando dá pra fazer. E que fica meio confuso, desculpa, porque na própria oração Pai Nosso, ele nos ensina a pedir perdão. Seria repetição? A oração, vou te falar uma coisa, por exemplo. A oração do Pai Nosso, ela foi ensinada antes da cruz. Então você precisa diferenciar essa parada aí daquilo que foi falado antes da cruz e daquilo que foi falado depois da cruz, tá? Mas calma, assista as lives e você vai entendendo. E aconselho você compreender um pouco mais sobre Nova Aliança. E aí você tem o livro do Ryan, Nova Aliança e Não Há Limites, e você tem o meu curso A Transição. Esse curso é focado nisso. Transicionar mentalidade de velha aliança, de escravo, de pecador, para a mentalidade de filho. Tá? E, gente, provavelmente desse curso vai sair livro, hein? Minha esposa recebeu essa parada no profético e eu já comecei, na verdade. Show, Cote! O livro já chegou e já tô lendo, maravilha.
Buscamos muito em homens o que deveríamos buscar apenas no Espírito. Perfeito, Tainá. Isso aí mudou minha vida quando eu também aprendi essa parada. É muito louco isso. Como isso é religiosidade. Porque a religiosidade faz a gente depender do externo, né? De um profeta. Porque era a mesma mentalidade do povo no passado. Eu dependia do sacerdote. O sacerdote precisava estar presente. Dependia do templo. Aí, quando a gente entra na religião, a gente crê em Cristo e infelizmente começa esse processo pela religião, a gente depende do templo, igreja, prédio, a gente depende do pastor, como sacerdote, ou do profeta para liberar a palavra de Deus para nossa vida, para nossa semana, abençoar a nossa semana. Essas frasezinhas, cara, vão criando em nós cada vez mais dependência externa. Mas nós temos o maior de todos em nós. Ele sabe todas as coisas, todas as coisas. E aí eu vou fazer um desafio para vocês. Quem quer um desafio? Quem quer aí um desafio? Esse desafio não está no contexto de pecado, tá? Quem quer que eu faça um desafio com vocês? Eu. Tainá quer um desafio. Manda. Show. Beleza. O desafio que eu vou fazer com vocês é um desafio para vocês começarem a aprender a se movimentar com o Espírito Santo, sem depender de homens ou de pessoas. Agora, o que vocês vão escolher? De hoje até quinta-feira nós estamos aqui de novo, tá? Quinta-feira às 8 horas da manhã estamos aqui de novo, só que esse desafio não é só de hoje até quinta, tá? Vamos fazer de hoje até a outra terça, beleza? Você vai escolher 3 coisas na sua vida, coisas que você considera simples demais para falar com o Espírito Santo. Não sei se vocês conhecem minha história, que eu perguntei para o Espírito Santo como fazer meu cachorro voltar a fazer xixi. Quando eu mudei para essa casa, meu cachorro voltou a latir quando a gente saía, então eu perguntei para ele como resolver essa situação. Teve uma época que eu estava com dificuldade de meu filho dormir na soneca, ele só estava dormindo no colo, não estava indo pro berço, eu estava perguntando para o Espírito Santo como fazia o meu filho dormir. E tudo isso ele me respondeu. Tá? Não dá tempo de falar agora porque já é 9h07, já estamos mais de 1 hora aqui. Mas você vai escolher 3 coisas na sua vida. Não precisa ser de uma vez assim, tá? Mas escolheu uma, já pergunta para o Espírito Santo, aí veio outra, você pergunta para o Espírito Santo. Então você vai escolher essas 3 coisas e você vai perguntar para o Espírito Santo como você resolve isso. Seja no trabalho, seja coisa de casa, seja o que for. Você vai falar, Espírito Santo, como eu resolvo isso? Você tem toda a sabedoria do mundo. Como eu resolvo essa situação? E aí o Espírito Santo vai começar a te comunicar. Ele pode te comunicar para você resolver, ele pode te comunicar lembrando de uma pessoa que vai se conectar a você para resolver, enfim. Você vai depender dele. A forma dele de agir é ele, mas você vai depender dele. Você vai escolher 3 coisas, tá? 3 coisas, tá? Se você depois quiser compartilhar comigo quanto essa experiência for acontecendo, quiser compartilhar comigo no direct, ficaria muito feliz por isso, tá? Mas o que importa pra mim é que você faça. Você vai escolher 3 coisas aí que você achar, mano, coisas eu não vou perder, não vou gastar o tempo do Espírito Santo com isso. Como o Espírito Santo quer que você gaste tempo com ele, com tudo. Então, você vai perguntar para o Espírito Santo. Você topa esse desafio? Se topa esse desafio, manda aí. Eu topo, eu topo, eu topo, eu topo. Quem for fazer o desafio, eu topo. Mano, eu comecei a ler o seu livro e ao mesmo tempo ler Gênesis 3. Loucura, mano. Deus começou a revelar umas paradas doidas. Da hora. Muito bom, mano. Ó, o Alisson mandou, eu topo. Top é o que preciso na minha vida. Show, pessoal. Então vamos fazer isso. Vamos fazer isso, tá? Até na terça que vem você vai fazendo essas 3 coisas, beleza?
É isso. Eu vou precisar desligar a live aqui porque chegou uma pessoa para pegar o meu cachorro para tomar banho. Eu preciso dar o meu cachorro para tomar banho. Até quinta-feira, às 8 horas. Quem quiser comprar o livro, link na bio, tá, pessoal? Meu conselho é que você compre. Não tem site só sobre pecado aqui, tá? É que você compre, certo? Live 8 horas da manhã, terça e quinta.